Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Nós somos Tita e Rafa, somos músicos. Esse aqui é o podcast Melodias e Memórias. Aqui a gente conversa sobre arte, cultura, variedades, de tudo um pouco. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, compartilha, segue o canal. Esse podcast acontece em parceria com a X-Play TV. Então, baixa o app X-Play Digital, tem muito conteúdo bacana por ali. Hoje, assim, ó, a gente só convida a gente que a gente gosta muito, que nos inspira, que a gente admira. E a gente tem uma pessoa aqui que é natural de Veranópolis, mas já mora em Caxias do Sul há 30 anos, pesquisa música há 50 anos, tem 2 filhos, dois filhos gatos. Licenciada em Educação Física, é especialista em corpo e cultura, música e musicoterapia, em conclusão. A cantora, multi-instrumentista, produtora, diretora musical, compositora, professora de música, maestra, preparadora vocal, atriz. Atriz. Premiada, mas isso a gente vai falar na sequência. Integra o Colegiado Setorial da Diversidade Linguística do Rio Grande do Sul, incentivando a difusão da língua talhã. Nas artes cênicas, atua no grupo de teatro Misericolone e no cinema como protagonista do longa-metragem Até que a Música Pare, de Cristiane Oliveira, recebeu o Kikito de melhor atriz no 52º Festival de Cinema de Gramado. Cibele Tedesco está aqui com a gente. Obrigada, Cibele! Obrigado. Ai, obrigada pelo convite, que eu sou mega, hiper, super fã de vocês. Fiquei bem feliz com essa ideia de vocês estarem fazendo esse trabalho além, né? Porque já assisti vários shows e no show a gente vê que isso é muito fruto daquilo, muito legal. Querida, que massa. Prazer, que bom te super ter prazer. aqui. Cibele, além de tudo, é uma energia que, além de ser uma pessoa que a gente ama, é uma energia inacreditável. Incrível, né? é incrível. Sempre, né? Sempre foi assim. Há quanto tempo, Nossa, né? muito. Tu era muito criança. Exatamente. Foi a gente participava do coro de Câmara de Caxias do Sul. Exatamente. Foi lá que a gente... E eu não sei se foi lá que a gente se conheceu, porque eu lembro... Olha só, eu comecei a tocar flauta transversal. A gente já tá assim, né? Entrando de solo. Comecei a tocar flauta transversal porque eu tive tocando flauta transversal. Jura? Juro. Eu não lembro aonde que foi, mas eu te vi tocando com o Bebeto na época. Acho que vocês faziam uma dupla. A gente tinha uma dupla sertaneja, não era sertaneja, mas era que nem... Era uma dupla. Eu era criança, não podia sair. Não. Ah, bom, na Cave a gente fez, mas bem pouco. Foi no Iguatemi que a gente bombou. Olha isso. Eu e o Bebeto. Foi. No Iguatemi. E aí eu te vi, acho que tu tinha um cabelão na época, assim. Eu vi vocês dois cantando e tu tocava flauta transversal. E eu digo... Que lindo, tu viu? Ai, olha só! Né? Mas tu era bem novinha, viu, Cibele? Mas eu continuo sendo. Eu era terceira adolescência. Aí é que tá. Eu a primeira vez que eu te vi foi na Cave. Na verdade, a primeira vez que eu vi a Cibele, a energia da Cibele, eu vou fazer aqui uma inconfidência até com o pessoal lá do Imagem, que, poxa, eu tenho um amor lá pelo Raul e, né, a turma toda que me deu a oportunidade, né? Mas nós estávamos no Imagem e aí nós estávamos procurando uma cantora. E daí o Raul e a Adelar falaram, tem uma cantora, mas ela não vai aceitar. Ela não vai aceitar porque, tipo, era demais pra nós. Ai, imagina, gente. Sério. Por isso que eu falei que eu tô cometendo uma inconfidência, porque é real. Teria uma, mas ela não vai topar. E aí a Cibele foi no ensaio. Foi a primeira vez que eu te vi. Eu era o cantor. Eu me lembro desse dia que eu fui lá. Meu Deus, a Cibele chegou lá, né? Deslumbrante, o cabelão, assim. E a Cibele já chegou assim, mas com o pé na porta, né? Tipo assim, não, porque... Não é assim, gente. Não, olha só. Não, com o pé na porta, eu tô falando isso no ótimo sentido, sabe? Não, eu sei. Tipo assim, tu chegou, cumprimentou todo mundo, uma simpatia e tal. Mas daí, quando cantou, tipo, o cara cantava no show. Ai, que massa. Sabe, tu cantou algumas coisas, eu acho que na época era Daniela Mercury, uma coisa assim. É. Essa aqui eu sei. Aí tá.
E assim, já deu Olha show, como assim, é que nós são olhamos as assim, coisas, né? ah, Eu me lembro de ter ido, eu fui morrendo de medo. meu Deus. Juro, fui morrendo de medo. E assim, eu sempre me senti menos do que eu acho que as pessoas me viram, Com sabe? certeza, porque Eu todo mundo sempre me adora. senti assim. E aí, Loucura. eu até não fui porque eu trabalhava em Veranópolis naquela época e eu vinha para cantar na Cave. Isso, Era aí uma depois eu coisa fui te assim, ver ó, na eu ia, Cave, voltava, ia, voltava, era Caramba. ficar uma semana aqui, uma semana em Veranópolis. Eu tinha que dobrar as minhas aulas lá, porque a gente ia correr atrás. Vocês sabem Sim. muito bem como é que funciona Nossa. quem trabalha com música, quem trabalha com arte, né? Uhum. Sim. E naquela época, me parece, eu não sei, acho que eu estava começando aqui, porque eu tenho toda uma outra história, estava chegando de volta, né, no Aham. Sul. Então eu tinha que fazer de tudo. E eu me lembro que eu fui, e o Raul era amigo da tia Tere. Tia Tere, minha tia, que eu amo. Amo. E, né, como se fosse minha segunda mãe, assim, Aham. irmã da minha mãe. E aí, eles eram colegas de aula, de professor. Ele era Sim, ele era professor, o Raul. professor de física. E a tia Tere, ai, tu vai lá no Raul e tal. Então eu fui toda super com medo. E tá, tudo bem, cantei. Eu acabei não ficando Não ficou, porque. porque como já a E gente daí eu tava, tava eu tinha fazendo que largar bastante umas coisas, que eu já coisas, tava a milhão nas minhas aulas e tal. Sempre, né, Sibeli? Então, Sempre a milhão com um milhão de coisa. Que tudo massa. umas coisas pela metade, né, Tita? Não, Bem de mas sagitariana. sagitariana tem vários interesses. Né? Quando a gente vai falar sobre isso, 5 programas para falar sobre cada assim, Ai, ele gente. Então, eu quero dizer que pra mim foi assim, ó, eu me senti muito uma formiga perto de gigantes ali, sabe? Meu Deus do céu, nós tava todo Juro, mundo com o queixo juro. caído, nós tá todo mundo Bom, e apavorado. vocês dois, né? Mata louco. Isso foi Meu depois. Deus. Eu quero saber dessa vida antes aí que ela falou, que ela disse assim, porque eu já vinha de outra coisa. A gente não sabe Então, Mas eu tenho uma pergunta para tu emendar nisso aí, pode ser? Tu me Claro, permite não. fazer uma Claro. pergunta? Uma Fica só, bem, né? bem à vontade, bem à vontade. Primeiro programa que ela deixa fazer uma pergunta. Agradeço, Não é agradeço. verdade, Rafael. Assim, ó, isso é uma visão muito minha, tá? Mas eu me permito ter essa visão, ninguém precisa concordar. Mas eu acho que o artista, assim, ele se divide em dois. Não sei se nem se dá para chamar de artista, assim, mas enfim, tem dois ramos que trabalham com arte. Que é as pessoas que escolhem a arte e olham para ela com o que eles podem tirar dela, e as pessoas que a arte escolhe. Sabe? Aquelas pessoas que elas não têm a oportunidade. Eu, modestamente, eu me coloco no time que a arte escolheu, porque eu estava fazendo faculdade de Direito, eu não tinha vocação nenhuma, mas eu tinha uma profissão em mente, escolha familiar e tudo mais, e a arte me pegou no pulo. Eu não tive a opção de dizer não. A arte me chamou. E a minha vida, ela é... Em virtude disso, eu sempre fui um servo da arte. E eu tenho essa mesma impressão a teu respeito, obviamente. Então, a minha pergunta é, quando foi na tua vida que a arte te escolheu? Tu sabe isso? Tu lembra disso? Quando é que a arte te falou, não, tu vem pra cá? Pode, Não, nem eu vou dizer adianta pra pensar em vocês. outra coisa que tu vai vir pra cá. Eu fui uma criança muito estimulada. Assim, eu tive sorte que a minha mãe sempre. Bom, a minha mãe é uma pessoa para frente do tempo dela, né? Então, desde pequena, super pequena, eu me lembro que eu tava na casa da minha avó e eu adorava a minha Dinda, que tinha 10 anos a mais do que eu, e ela já tinha um namorado. Então, eu tinha 5 anos, ela tinha 15. E eu me lembro que o namorado botava um disco e eu dançava. E ele mexia na agulha, agulha? mudava o ritmo ali. Eu parava e ia de novo, Ai, sabe? que amor. Eu me lembro disso, Olha isso. que eu era bem pequena, acho que eu tinha uns 5 anos. E eu sempre fui a exibidinha do colégio, sabe? Que amor. Sempre. Tá. Sempre, agora que eu vejo, eu acho que as pessoas tinham raiva de mim, sei lá, sabe? Mas eu sempre fui aquela que ia na frente da banda, e aquela que era do coral, ela não sei o quê, a dançarininha.
E eu sempre de pequena, minha mãe me botou numa aula de piano lá em Veranópolis, que não existia, mas ela soube, porque a mulher do delegado era pianista, não sei o que, e eu ia na casa dela de bis... Olha que Então, amor. eu desde pequena fui muito estimulada, e eu sempre amei isso. Uhum. Então, teve na época da adolescência, que daí eu já... Mas eu me lembro que se eu sentasse no piano, que o piano foi um instrumento que eu estudei muitos anos, Olha. que eu sentasse, eu entrava, sabe? Então eu não queria fazer, mas quando eu ia, Já foi. bah, eu adorava aquelas coisas que as pessoas tinham escrito e cada vez mais, sabe? E aí tá, daí depois da época da adolescência fui para educação física em função de várias coisas, né? No teste vocacional o cara falou: não, a música tu leva de lado e vai fazer psicologia, turismo, educação física. Eu, plim, educação física. Porque eu sempre, como eu fui muito a dançarininha, Claro. né? Estudei balé anos e anos. Eu estudei até pintura. Eu me lembro que lá em Veranópolis a minha mãe me botava em tudo que era legal, artístico. Que legal. Sabe? Aham. Eu tive isso, estudei violão. E me lembro que na escola, ainda na frente da banda, a irmã do colégio, a irmã Francisca, comprou. Tinha a banda, né? Tá. Tal, a primeira vez eu toquei prato na coisa. Né? Aí depois a irmã comprou 6 flautas doce. Olha. E aí ela me deu as flautas, eu aprendi a tocar flauta e ensinei a minhas colegas. Uau! Acho que eu tinha uns 10 anos, porque como eu já sabia tocar piano, eu lia, Aham. eu ensinei. Então, só que no meio da banda nem se escutava as flautas. Tá. Imagina, 6 flautas doce numa banda de 50. Ui. Mas tudo bem, a gente foi. Então, tu vê como eu tinha, era só me dar e eu gostava de fazer. Que massa. E aí, tá, daí depois daí fiz aula de violão, né? E aí depois da adolescência, que eu fui pro lance da educação física, eu, tentei ali ser professora, mas sempre aquela coisa me batia. Como eu tava morando em Porto, eu pensei, não, eu vou fazer música agora. Vou fazer a faculdade de música. Aí estudei lá numa vizinha, porque eu morava numa casa de estudante, e eu via que tinha gente tocando piano. Fui lá na vizinha, posso estudar para fazer o vestibular, né? Estudei de novo, a gente fazia um tempo que eu não tocava mais. Fiz o teste, passei para a URGS. Só que daí eu fiz o vestibular. E aí eu já fazia toda a faculdade, eu não, rodei. Aí eu me decepcionei, mas não deixei, né? Porque na época eu já tocava violão, fazia voz e violão não, mas fazia nos barzinhos, com a galera da faculdade, Que demais. lá da casa de estudante. E interessante que na casa de estudante, daí eu me formei e tinha que sair. Mas aí, como eu estava tão envolvido. Eu sou muito assim, né? Agregadora. Eu sou que nem a água, assim, eu vou me adaptando em tudo que é lugar. E aí tinha um grupo um grupo de teatro chamado Grupo da Casa, que não eram pessoas da casa, mas eram pessoas ex-moradores da casa que tinham um grupo de teatro. Olha. E aí eles estavam ensaiando ali. E aí, claro que a metida ia se meter ali. Fui lá e comecei a cantar na peça de teatro. Uau! Porque fazer só vocais, assim. Era uma banda que tinha o Ike Gomes. Gente, que eu amo e que eu fui ver O domingo. Ike Gomes estava começando ali. Caramba, porque foi em 80, 81, 83. Tá. Porque foi o ano que eu me formei. Então ele tinha uma galera ali que tocava, a galera da URGS, eu acho, eu nem sei, né? Eles tocavam e era uma peça meio musical, eles cantavam e tal. E eu fazia os vocais. Que legal. E aí, então, eu comecei no teatro ali, ó. Agora que eu vejo. Olha, Cara, viu? porque na escola eu nunca fiz nada de teatro. Era tudo cantoria e dancinha, sabe? Dancinha, canto, era, né? Fazia isso. E aí, então, esse foi um primeiro pedaço da onde a arte Sim. Eu acho que eu já... E o meu pai também é. Meu pai era baterista antes de conhecer minha mãe. Do conjunto Ré Fá Si. Olha que legal. As fotos ótimas. E a minha mãe sempre tocou acordeon também. Olha. Então, eu tenho uma coisa, né? A avó que cantava no coral da igreja. Claro. Então, a primeira neta ali do lado dos dois lados, né? Eu acho que era bonitinha, nananã. Que amor. Então, eu acho que vem daí. Foi um terreno fértil, né? Porque isso aí. Eu acho que plantou sim. ali, cresceu. Eu acho que sim, porque eu vejo até pelo Tete e pela Bárbara, sabe? A gente, vai fazer odonto, nananã. E ninguém foi pro lado da, né? Eu acho que
têm uma coisa, assim, eles eram muito cantantes lá na minha casa, sabe? Uhum. O meu pai era, né? Que demais. Então, isso. E sim, Rafa, eu até te digo, olha como eu dou volta para responder, né? Não, Mas estamos olha só, adorando esse faladeira, né? resgate. Papagaia. E Ótimo. aí, eu acho que sim, que a arte escolhe a gente, mas eu acho que a gente tem que dar um pontapé para ir atrás, Sim. sabe? Eu batalhei, eu sempre, até hoje, eu batalho pra caramba, assim. Nossa, não. As pessoas me dizem, tu quer fazer isso? Uhum. Eu, na mesma hora, eu não digo não, assim, eu sou que nem o John Lennon. Ou como a Yoko Ono, eu tenho isso muito. Eu li uma vez, que eu era trifã dos Beatles, né? E aí, eu me lembro que eu li um negócio do John Lennon contando que como ele conheceu a Yoko, ela era artista plástica, e ele foi numa exposição e tal, não sei o quê, e ele subiu uma escadinha e tinha uma porta escrito Yes. Ao invés de no entry, não sei o quê, era yes. Então, ele entrou e conheceu o Yoko lá dentro. Caraca. Sabe? Então, eu também sou assim. Eu tenho dificuldade de dizer não para as coisas. E se uma coisa não tá dando não, eu tento dar um jeito para ser sim. E aí as coisas vão acontecendo, né? Claro. Porque assim, às vezes a gente se rala, aceita Ah, demais, mas não sei isso tem um pouco da minha pergunta e da comprovação da minha pergunta, porque é uma missão, né? É uma coisa que a gente não tem muita opção. Sabe, eu nunca tive a oportunidade de fazer outra coisa. Sabe, sempre, daí de vez em quando, cara, todo mundo desanima, a gente batalha pra cacete, né? Mas sempre acontece alguma coisa que te puxa de volta. Eu vejo muito assim. Sim, é verdade. Sim, não, nem tem. Aí depois, aí eu morei na Bahia 7 anos. 7 anos tu morou na Bahia? 7 anos morei na Bahia. Foi aí onde eu comecei a cantar profissional. Eu dava aula lá eu fui para dar aula, eu fui para passear. Aí eu caio de paraquedas nas coisas. Eu caio muito de paraquedas, gente. Olha. Até no História do Filme, que a gente fala um pouquinho depois, foi de paraquedas. Aí eu fui para lá visitar a minha tia, que o marido trabalhava no Banco do Brasil. E aí, eu já tinha terminado a faculdade, tava naquela coisa assim que eu ia começar a fazer uma peça, mas eu não tava me achando naquele lugar, eu, né, não tinha emprego, mais, né, recém-formada. E aí a minha família falou, acho que é melhor comprar uma passagem para algum lugar. E engraçado que eu nunca tinha sonhado em ir para Bahia. Sabe que tu tem assim, quero ir para Bali, quero conhecer a Grécia, quero ir para Cuba, né? Nunca, Bahia nunca foi. Já passou pela cabeça. E aí eu caí lá, e aí eu comecei a dar aula de balé, de ginástica, que era o tal do Pilates de hoje, né? E tal. E aí conheci uma menina, a Kátia Santa Maria, Kátia Castro. E aí a gente, na beira do rio, começou a tocar. E sabe quando faz assim? Olha. Que também, eventualmente, como vocês dois, né? Eventualmente acontecem pessoas na minha vida. Nossa! Olha que isso. tipo assim, ó, tu pensa, a pessoa pensou a mesma coisa. Né? Tu tem os canais abertos, né? Eu tenho isso. As coisas, elas vão gente, ó, a Fran Zimmer é uma pessoa que, o Bebeto é uma Sim. pessoa que... Assim, ó, coisas que eu e o Bebeto pensava iguais, Que massa. Meu Deus, né? E assim, ó, ainda tem, né? Nêmora, tem umas, hoje em dia, né? Pessoas que né? Enfim. E aí, daí eu conheci o Luiz, que foi meu segundo marido, né? Que é o irmão da Kátia. Fiquei por lá 7 anos, cantando com ela. A gente foi para Salvador fazer show em coisas bem intimistas, né? Para Goiânia, porque eu morava era além São Francisco. Então era quase Minas, quase Goiás. Olha isso. Onde eu morei. E aí, daí depois eu voltei para cá, depois de 7 anos. E aí que eu comecei Cave, né? Me atirei Blue Moon, que era um conjunto lá de Veranópolis, e aula de música. E os abdominais ficaram para agora. Que amor. Meu Deus do céu. Que amor. Caramba. Loucura. Olha isso. É uma vida muito, muito intensa, né? Isso muito lindo, Cibe. É muito... eu acho que todo mundo, né? Sei lá, cada um do seu jeito, mas... sei lá, sabe? Eu sempre fui meio rebelde, eu acho, né? Meio tentando ser certinha para se adequar à sociedade, que eu tentei muito, assim, ó, durante um monte de tempo. Porque como eu fiz assim, ó...
na adolescência, Uhum. que a minha mãe quase enlouqueceu, por causa a minha mãe e a família do meu pai ali, Aham. sabe? Imagina. E aí, então, daí eu sempre tentava achar o caminho que fosse bom. Mas é bem isso, né? A arte deixa a gente tão livre, Exato. sabe? Hoje em dia, eu tô sem filtros, gente. Depois É. dos 60, daí tu vai voar mesmo, sabe? Que massa. Então, Depois dos 60. Não, gente, Isso peraí, aí, né? isso aí vocês Vamos ouviram, né? Vocês ouviram. Depois dos Já 60. eu Olha, sou olha para a 62. Cibele. Essa é a Cibele. 62 eu Meu tenho. Deus, a Cibele continua sempre com a mesma cara, sempre com a mesma energia. Energia. Mas tu é talvez uma nisso- eterna adolescente. É a terceira adolescência, eu digo, não é? Eu tô na primeira ainda. Não, Tu tá na segunda tá porque na tu tá quinta com a- série. Eu tô na eterna quinta Claro, tu série. voltou. Eterna quinta série. E agora o que acontece, o pior, que é uma pessoa que recém passou da quinta série me critica, porque eu sou muito infantil, que é uma pessoa que se chama Júlia. Tudo que eu falo, ela olha assim, tipo, Eu tenho que ensinar esse guri. ah, meu Deus, como tu é cringe. Como tu é cringe. Nem cringe eles usam mais, assim, já passou. Ah, é tudo palavra que eu falo, é meio tudo demodê. Demorei. Mas deixa eu só mostrar já, porque a gente falou no Tete, falou na Bárbara, né? E então, será que dá pra ver? Olha o abacate Olha que eu que ganhei do amor. Tete, que a Cibele me trouxe. Então, queria deixar meu abraço pro Tete e dizer que teve uma sensibilidade gigantesca aqui, porque é verde. Tem algum motivo especial? Por que Bom, que a vocês me escolha, associam ao a verde? escolha do amiguruminhinho, claro que tem a ver com o verde, né? Óbvio Tudo que eu não em mim ia é verde. deixar, como eu disse, ainda não tenho a camiseta do Ju, mas terei esse Tu ano. não vai mostrar teu Eu vou presente? mostrar, eu vou mostrar. É, Eu é. sabia que era pra mostrar. Insensível. Insensível. Não, porque aí é que tá. Aí é que tá. A Cibele, como a gente já pôde perceber, ela é multi. Gente, Meu Deus. agora eu descobri que eu sou Artesanal. TDAH. É TDAH a palavra. É nada, Cibele. Na nossa época era falta de laço, né? Não era conhecida assim. Tu não presta atenção! Ai, olha. Tu não presta atenção. Olha que amor. Tem um Santo Antônio aqui atrás. Que a Tita tá precisando. Não, Santo Antoninho, pelo amor de Deus. É muito fofo. Ela faz com reciclagem. É reciclagem. É, Jeans. Lindo, é, maravilhoso. Lindo, lindo. Tudo que eu acho. Parece que tu tá Até o fazendo- zíper. Tem coisas que eu, tipo, é de uma bolsa que não deu mais. Que Aí eu amor. tiro o zíper. Gente, Não, eu sou fora da casinha. é nada. Se vocês vissem o meu ateliê, Uhum. eu, que pode amor. pedir serra tico-tico. Tenho. Tem. Ah, não, mas... Máquina de overlock agora. Tenho. Agora tu comprou. Linha de tudo que é cor. Sim, lãs. Claro. Rendinhas. E aí as coisas da minha família, tipo da tia Aldina, que morreu com 98, Aham. que também era tricoteira, crocheteira, costureira, tá tudo comigo. Gente, eu tenho maravilhas em E tu casa. gosta de sabe- fazer várias coisas ao mesmo tempo também, né? Cibele? Claro. A Tita tem isso. Eu sei, porque eu já fui na Deixa eu tua só- pera, casa deixa eu- e eu vi. Tem uma situação que eu lembro que a gente tava no estúdio do Bebeto na época, gravando uns backing vocals, alguma coisa, eu não lembro o que que era. E a Cibele levou uma bolsinha com o tricô. Não, mas a gente fez um concerto esse ano passado. Tu lembra? Mas nós estávamos no camarim, a gente fez um concerto com a orquestra, Sim. Que horror. né? Aquela de música italiana, lembra? Sim. Com o Bebeto. Ah, sim. E a Cibele Não tava podemos ficar tava parados, fazendo tricô no camarim, Claro. esperando a hora da música dela, que é bem Tem- tranquila. Tem 10 minutos de Coisa intervalo, mais o que eu linda. Vou fazer? Vou produzir alguma coisa. Mas divertida. Ao invés de ficar incomodando. Não, Tô e ai, ali. é tão bom, né? É, Ai, trabalhar com a gente. mão e Bah, adoro. Tu sabe que deixa eu só falar aqui uma coisa, porque agora os tempos eles mudam, mas há 20 anos atrás era a gente vai abrindo a cabeça também, todos nós, graças a Deus, mudamos, acredito que para melhor, né, com essa coisa de abrir a cabeça. Mas há 20 anos atrás eu era mais colono do que eu sou agora. E aí nós estávamos eu e a Tita tava começando a dupla, assim, e eu não sabia ainda, a gente ainda nem namorava, assim, foi
depois a gente namorou e tal, depois a Tita me trocou, não vou falar por quem. Não vou falar por quem, que tô proibido. Vai adiante. E... O podcast é da Cibele, tá? Sim, não, vamos lá. E aí a gente parou num... na época, acho que estavam fazendo ali aquela rótula ali do Iguatemi. E tava uma confusão, assim. E aí tinha aquelas moças que entregavam coisas do Carrefour, o folheto. E aí uma moça entregou pra mim de um lado. Tava cheia de moça, assim. Uma moça entregou pra mim de um lado e uma moça entregou pra Tita do outro. E estamos olhando o mesmo folheto, só cada um o seu, né? E eu tô olhando, tinha uma promoção de shampoo. Aí eu tava olhando assim, digo, bah, que massa, shampoo aqui 9, não sei quanto, né? E daí eu sou a Tita assim, meu Deus, tem Serra Tico-Tico. Tava bem barato. Eu tenho Meu até Deus, hoje tem a minha uma Serra serra Tico-Tico. funciona, E na hora me deu, eu já fechei o shampoo com vergonha, assim, eu fechei, já fui lá pra Serra Tico-Tico rápido, assim, né? Que na hora aquilo me abalou, eu digo, meu Deus. Como assim? Tô olhando aqui os shampoos, a mulher tá na Serra Tico-Tico. Alguma coisa não tá funcionando aqui. Ai. E foi assim que nós estamos aí há 20 nós estamos aí há 20 anos. Eu ainda olhando as promoções de shampoo e a Tita cada vez com mais... Furadeira Meu e parafusadeira. Eu mando as fotos pra minha mãe, porque assim, a Tita, ela é muito boa nesses serviços assim, só que ela honra a profissão dessa galera que faz, porque ela também tem um certo problema com prazos. Sim. Então a Tita assim, ó, ela, não, deixa que eu faço. Vou levar, deixa que eu faço. E deixa. Vai Aí, eventualmente, num belo dia, aparece a Tita, um gente, ela parece um apicultor na minha casa. Sério? Ela bota os óculos, ela bota um capacete. Ela só tem que passar lá o pessoal da engenharia de segurança, porque assim, ela é aprovada. É luva, é capacete, é máscara, é óculos. Que eu tenho que pensar na sequência também, né, Sibeli? Porque, por exemplo, assim, cara, a gente canta, então não dá pra ficar respirando poeira de Eu mando madeira. todas as fotos pra minha mãe, digo, olha a Tita. Tem que ter esse cuidado, né? Pronto, já falei. Deu, né? Foi bem, foi bem. Mas eu me vejo muito, porque eu fui na tua casa numa época que a gente tava ensaiando, sei lá o quê, e tinha uns macramê, não era macramê, uns negócios assim, ó, não terminado, eu pensei, Não, aí eu tô assim, aí ali tinha mais não sei o quê, ali tinha não sei o quê. É que o importante é a variedade, se divertir com várias Uma vez coisas. eu fui forrar um sofá, porque tinha aquela, né? A gente tem que economizar. Sim. Aí eu comprei tecido, um monte de tecido na internet. Eu desmontei todo o sofá. Claro. Porque eu tenho aquele negócio de... O grampeador. O grampeador, óbvio. Imagina que os caras vão saber. Básico, Se eles sabem, eu também sei. Olha que legal. E aí... Eu não boto a mão em nada. Sofá. Forrei assim, ó, tipo... 70% do sofá. E terminou o tecido. Não, o Terminou a tecido vontade. ainda tá lá. Ah. Aí, daí ficou assim, nesse lado ninguém enxergava mesmo. E aí ficou. Agora já E virou. agora os gatos acabaram com aquele. Porque esse é um sofá que ele se desmonta em 3, assim, Então. né? E aí ficou aquele pedaço, tu passava, era de uma cor, tu voltava, era de outra. E aí agora eu mandei no cara forrar, então tá tudo de amarelo. Amarelo, né? Claro que não poderia ser preto. Claro, não. Tem que ser amarelo. Claro que sim. Que massa. Imagina que eu vou fazer preto. Não, né? Nem pensar. Não, claro. Preto Nossa. a gente já tem que botar as roupas de cantar, é sempre às vezes preto, evento né? formal, Então, Cibele, eu tô com uma curiosidade, porque assim, ó, é muito rápido, né? A Cibele rende muito bem. Claro. É muito bom que ficaria aqui a manhã inteira conversando, mas a gente precisa falar sobre um assunto. Tu trouxe uma coisa, uma bolsa. Eu queria ver o que tu trouxe Tem nessa na bolsa. bolsa, atenção. O que tem na bolsa da Cibele? Suspense. Ele ganhou. olha Olha pega pra tu ver que Céu. lindo. Vamos só encostar nesse. Ai, pelo amor de Deus. É muito. É bem pesado. Longa-metragem gaúcho, melhor atriz. 52º Festival de Cinema de Gramado. Cibele, que Olha que incrível É isso. pesadaço. Sim. É pesadaço, né?
É o deus do humor, Gente o Kikito. do céu, conta essa história pra nós toda, do início. Ai, bom. O De Chiminha tá me tudo. fazendo alguns sinais, mas Ah. eu não fui capaz de entender. É pra te Não. olhar pra aquela câmera, porque tu quer que eu chegue mais perto, Chimia? Bota o Kikito lá. Tu quer que eu leve até ali, é isso? Pode falar, Chimia, a gente tá aqui, Aqui bem é na contraído. espontaneidade. Vou botar ele aqui na frente, aqui ele não aparece. Vou deixar ele aqui, Cibele. Tá, deixa. Deixa ele aqui. Zé Tá, Lindar. queremos Então. saber da história. Então, como eu nunca digo não, como eu disse para vocês, entrei no Misericolone para trabalhar uma questão vocal, né? Uhum. Ia sair um musical chamado Mito e Encanto, que é lindíssimo, Uhum. sobre mitos, né? Claro, o Misericolone sempre tudo em italiano, né? Uhum. E aí fui. E nessa coisa, tu toca violão, daí tu entra nas peças, né? Meio de cantora, que é uma coisa bem tranquila para mim. Sim. E aí, daí eu sei que o Misery, quando as pessoas pedem alguma coisa relacionada à imigração italiana, ou, né, à colônia, né, é o Misery Colônia. Aí, essa diretora, Cris Oliveira, ela é gaúcha, mas ela mora em São Paulo já há bastante tempo, já é o terceiro longa dela, já teve vários curta e tal. E aí ela entrou em contato com o Misericolone para ver atores locais para fazer esse filme que ela queria, que já desde 2015 ela tinha essa história. Tu tinha alguma experiência? Não, Zero. Cinema eu tô nada dizendo para de vocês, Zero. não, botar o Kikito na frente da Cibele, absolutamente, porque afinal de contas é ela. Né? absolutamente nada, né? Vamos tirar. Deixa ele Tá. isso, Cib. Absolutamente não. Aí E Aí o que que aí eles deram o meu nome para eu indicar pessoas, que como eu conheço um monte de gente da Serra, por causa dos coros, né? De Uhum. gente de idade, que ela queria um casal que falasse italiano já meio, e que pudesse falar e que tivesse mais habilidade. E aí eu dei o nome de várias pessoas, assim, de Bento, que até vai sair agora um curta sobre esse casal que eu indiquei, Ah. e mais outros 2 casais, Tá. que são personagens da vida real do filme. Ah, O filme é um Uau. casal, né? Tá. Então tem casais da vida real que também tem. Então vai rolar isso aí depois. que Mas vamos legal. voltar. Tá. Então, só para vocês saberem que não era eu, assim, era para indicar as pessoas. E isso passou, foi durante a pandemia, passou mais ou menos 1 ano que ela marcava horários e a gente ficava falando, né, assim, tipo, 1 hora, tu tem de tal, aí tudo bem. Aí passou um tempão e ela depois me ligou de novo, queria falar contigo e tal. E quando eu falar, ela falou, olha, Cibele, tal, não sei o quê, eu queria que tu fizesse a protagonista. Meu Eu falei, Deus. eu? Como assim? Mas eu nunca decorei nada. Porque... Gente, eu sou Que assim, ó, loucura. falar, eu falo, dou altas voltas, me esqueço o que eu tava falando, Uhum. sabe? E ela falou, não, mas vai ser assim, a gente vai ter todo um trabalho e tal. E quando ela falou isso aí, veio aquela do nunca diga não. Mas credo. Jamais. Deixa. Aí eu me lembrei do Tete, que estava todo dentro da arte. Me lembrei da Bárbara, estudando arte de produção, não sei o quê. Falei, sim, eu vou. Que massa. E aí o negócio é assim, ó, é mergulhar de cabeça. Claro. E foi muito interessante, porque normalmente, no meu trabalho, eu faço uma forma com que as pessoas façam aquilo que eu peço. Né? Uhum. Tipo, abre a boca mais assim, fez não sei o quê, para afinar aquele grupo. E eu fiz exatamente o contrário. Eu fiquei no lugar, do meu lugar, sabe? De ir aonde a diretora estava pedindo. E aí a gente ficou assim, ó, durante 2022, o ano inteiro, fazendo ensaios, né, online, lendo texto. Daí ela passou já o roteiro para mim, em português. E aí eu já sabia que era o Hugo Lorenzati, que é o meu parceiro de filme e meu colega lá no Misery. A gente começou a fazer essas reuniões em trio, né, online. Aí depois, 15 dias antes, ela veio, daí ela me disse, ó, não, essa eu tenho que contar. Por favor. Ela me disse, as filmagens serão todo mês de setembro.
Tá. Então, tu tem que deixar isso aí tudo livre. E isso foi em 2021 já, fazendo história, pensando como é que era e tal. E aí eu até saí do colégio no ano de 2022, eu saí da escola, porque eu sabia que ia acontecer isso aí, né? Não podia ficar um mês fora. Eu dava aula lá no São João Batista. Ó, ai, pro que São amor, João Batista, que até que tu já delícia. foi lá uma vez, né? Foi muito legal. Isso. Então, e aí foi. Daí chegou na época ali do filme, eu pensei, olha só, que eu ia dormir em casa, porque eu sabia que era em Antônio Prado, que a gente ia ficar. Mas eu pensei que ia sair, tipo, 5 da manhã, ia pro 7, filma, volta, dorme em casa. Gente, uma semana que a gente já estava ensaiando aqui, dela veio 15 dias antes, a gente ficou ensaiando no Misericolone, fazendo partes de cenas que a gente já estava sabendo até entalhar um negócio. E aí eu caí na real que eu ia ter que ficar todo o mês fora de casa, uns 30 e poucos dias. Uau! Eu pensei, meus gatos, minhas coisas, porque eu E sou agora? muito adaptável. Sim. Eu só me adapto em casa e eu ficaria aqui até amanhã, sabe? E aí eu tive que ir atrás de ver cat sitter, não sei o quê, daí eu organizei tudo isso aí. E aí, mas aí eu fui e aí fiquei, né, um mês lá, 30 e poucos dias lá em Antônio Prado. A gente, foi incrível, porque aí eu entrei também assim, ó, como artista, eu acho que isso foi a melhor coisa que me aconteceu, de ter dito que sim, é muito grande isso, assim, a gente, meu Deus, e conhecer o cinema por dentro, gente, é uma coisa incrível. Porque a gente já conhece as coisas de fora de um espetáculo, de um show, tem o som, não sei o quê, passagem de som. Ali, assim, ó, tu dorme com as pessoas, aí tu acorda, e tu vai naquele lugar, e aí tem a pessoa que vai fazer aquilo, a pessoa que bota isso e bota aqui, a pessoa que faz... É tudo muito organizado, eles são extremamente organizados, é um planejamento incrível. E aí, assim, ó, daí eu defendo com unhas e dentes, porque as pessoas dizem, porque a Lei Rouanet, porque é 1 milhão, não sei o quê. Gente, é milhares de pessoas envolvidas. É muito trabalho, não é só naquele tempo. Então, se comigo a gente ficou mais que um ano trabalhando para fazer esse personagem aí que quase não fala. Fala, mas não fala muito, sabe? Sim. São pequenas partes. E aí tem toda uma coisa por trás. E aí, daí eu fiz a tal da Chiara, que é uma querida, uma mulher do interior, mora no interior. O último filho sai de casa e aí ela entra numa solidão a milhão. É uma personagem completamente diferente de mim, porque ela tem a cara assim. Eu vi algumas cenas assim que tu tá com uma expressão super séria e triste. Uma véia emburrada, Entendi. Sabe? Uau. E aí ela tem um filho que já morreu. E ela resolve viajar com o marido, que é um senhorzinho, entregador de mercadorias para o interior. Tá. E aí ela vai viajar com ele, e eles começam a se reconhecer nessa viagem e coisas de cada um começam a aparecer e botam em risco esse relacionamento. Entendi. Mas é uma história de perdão, é uma história de amor, é uma história das mulheres, sabe, assim, ó, porque a Chiara é a protagonista em cima, a Cris escreve tudo muito para mulheres. Então a gente vê tias, a gente vê avós, a gente vê as pessoas da gente, né? Que massa. E aí essas mulheres todas vieram para mim, né? Assim, de estar ali, de lembrar um detalhe de um braço, de um caminhar, de um... Lindo, Silvia. Incrível. Que demais. Foi incrível. Não. E como tu recebeu a indicação oficialmente? E aí, daí passou, né? Gente, eu fui para Itália com esse filme, né? Uau. No Festival de Bérgamo. Ele já foi para Estados Unidos 2 vezes em 2 festivais, foi para África, foi para muitos lugares. Então, foi muito legal de ter, assim, ó, foi como tinha de ser universal, né? Tá certo, sim. Eu fiquei muito feliz, assim, pela Cris ter acreditado. Ela diz, não, mas eu te vi no Facebook, as tuas fotos, não sei o que, os teus trabalhos. O que eu fiz que eu botei no Facebook? Então, eu agradeço muito a ela, que ela foi uma querida, ela trabalhou muito a gente, assim, né? O Hugo,
que foi um parceiraço, a Cleri, que foi que me indicou do Misery, o Misery, os meus cantores que me esperaram aquele mês e meio, porque aí eu tinha as minhas escoras, as pessoas que me ajudaram, a Nêmora, que cuidou dos meus coros, né, e os próprios coros que podiam ter me mandado embora, né, como já aconteceu em outras épocas de eu ter que sair do grupo por uma escolha que eu fiz de temporária, né. E aí foi assim, o lance lá de Veranópolis também, que o filme teve 2 cenas em Veranópolis, que eu não sabia que ia ter. Porque primeiro assim, ó, durante esse ano vai o pessoal da produção escolher lugares que a Cris tinha na cabeça, né? E escolheram 2 lugares. Um lugar era uma lanchonete de beira de estrada, né, que agora nem existe mais, e o outro lugar era uma rua. Uma rua, calçada, assim, meio do interior, que quando a gente foi indo, que sempre ia o pessoal da montagem, da elétrica, não sei o que fazer, e os atores iam depois, por causa da maquiagem, do figurino, né, os outros que iam junto. Quando eu cheguei perto do lugar, eu falei, gente, esse lugar, a gente vindo de Antônio Prado, nós vamos passar numas terras que era do meu avô. E que a gente tem... eu tenho uns terrenos lá. Aqui era tudo mato. Não, aí ali é uma, tipo assim, é uma pequena vila dentro, né, assim, tem um barzinho, não sei o que ali já no lugar, né? Mas o meu avô tinha, né? O set foi na frente da terra do meu avô, que era do meu avô e do... Não, aquele dia eu desabei. Imagina. Tu acredita? Daí as pessoas que vão ver agora dizem, tu viu ali onde era o salão de baile do tio, não sei o quê? Porque a minha família tinha um salão de baile, lá da época da minha avó, da minha bisavó. Deus, que demais. Meu Deus. Tu vê, olha como vem dali a arte, Incrível, entende? Né? Claro. Não é que foi ali na frente. Né? A arte vem e volta. Então, olha só, gente, Que é uma coisa... Eu não conhecia a minha avó, essa mãe da minha mãe, a dona desse terreno ali. Eu não conhecia ela porque ela morreu quando a minha mãe tinha 4 anos, então, né? Mas assim, ó... Imagina! Ela viveu muito dentro de mim. Claro que eu acho que essa mulher, os meus avós, quando eu fui para a Itália, que eu levei o filme com o talhar, com uma história de alguém que migrou e que é uma filha de um imigrante, né? Porque a Chiara é filha de um imigrante. Eu entendi. Assim, ó, foram tantas emoções que passaram. Então, olha como a gente tem que dizer sim, sabe? Foi no ano que eu fiz 60 anos, foi o ano que me surgiu isso. Sensacional. Que eu poderia ter dito, quando eu me aposentei um pouquinho antes, agora tu pode... chegar. Agora, Não, né? Não tem que dizer não, né, Rafa? Sensacional. Não, é muito legal. Que inspirador, então, né? São muitas lições de eu receber a vida, sabe? Poxa, se tá me vindo isso, vai. Se tu tem que fazer não sei o quê, vai. Não deixa. Eu sempre fui muito de acreditar nisso. E eu puxo, né, os meus adolescentes lá da Marco Polo. Gente, vamos lá, isso aí, que eu tinha medo de dar aula para adolescente, agora eu não tenho mais. Imagina! Que eu sou a tia Cibi, ou então eu sou quase avó, né? Porque eu poderia ser avó dos meus sobrinhos. Que eu amo, gente, meu Deus. Que amor. Né? E eu sou amiga dos meus filhos, que pá. E de onde pá, veio? E eu quero saber da indicação. Do dia do Kikito. Olha, tu viu como eu dou volta? Não, mas é isso, a gente... Eu disse que eu sou TDAH. Não. E aí, daí eu já estava trabalhando a milhão, né? Os meus grupos e tal. E eu tinha ganhado uma semana para ficar em Gramado, porque o filme tinha sido indicado. Então, tanto eu quanto o Hugo tínhamos direito, né? Junto com o pessoal a gente podia ter ficado lá. Eu falei, segunda, terça e quarta eu não posso. Mas eu vou, na quarta de tardezinha eu vou e fico até sábado. Aí chegou na quarta, não vou poder ir quarta, então vou na quinta. Na quinta não vou poder, mas eu vou quinta de noite. E aí tinha uma apresentação do Coro Nova Trento, numa inauguração de uma parte do museu lá de Flores. Imagina que eu ia deixar os meus cantorinhos sem ir apresentar, na sexta de tarde. E a sexta de noite era o dia da premiação. E aí teve aquele negócio das enchentes que não dava para ir. Dava para ir pela, não sei o que, estrada do Bananal ali para Gramado. E aí eu saí de Flores correndo. Quando cheguei era umas 5 e pouco. Eu pensei, uma senhora vai se atirar numa estrada
Já era meio, foi em agosto? Foi Ainda agosto, tava assim. meio escuro. Uhum. Falei, bah, e eu tinha que voltar às 5 horas da manhã, Meu porque eu tinha que Deus. trabalhar no projeto do Nino, lá, o Família Sonora, de manhã, no Aham. sábado. Olha isso. Que eu também não queria deixar, porque eu já tinha, sabe? Sim, Pô, tu se tá lá, tu compromete, tá nas coisas, não dá. São outras pessoas que Aí eu dependem de ti. pensei, Aham. bah, eu não vou. Aí mandei um recado para as gurias lá da produtora, da Okna, Hum. que é de Porto Alegre. E eu falei, ó, bah, não vai dar, Cris, né? Eu pensei, Cleri, que a Cleri tava, ela foi. Uhum. Falei, Cleri, tu recebe, né, qualquer coisa que apareça, mas nem vai precisar, mas, juro, gente. Imagina, eu já tinha ido a outros festivais, eu sei como é que são as coisas. A gente foi no Festival do Rio, Festival de São Aham. Paulo, eu sei como é que é, não é? Aham. Tá, tudo bem, tem a Cris, tem o pessoal que vão me representar, vocês vão lá dar força por mim, né? E aí fui na companhia de dança. Porque daí eu tenho tempo livre. O que eu vou fazer? Vou assistir a companhia de dança. Aí fiquei, voltei com a Sigrid e tal, não sei o quê. E eu falei, eu vou assistir pelo YouTube que ia passar. Aham. Quando eu cheguei em casa, meu Deus, eu não olhei o negócio. Liguei o negócio e na mesma hora o Tete me ligou. Ai, que Eu, o quê? legal. Aí comecei a olhar, porque daí tu desliga o celular, tu liga o celular, começa... Magia. Eu pensei, o filme ganhou um negócio. O filme ganhou um negócio. Quando eu olho, eu não sei o que, daí eu li. Não, mãe, tu ganhou. Aí, daí eu não gosto de fazer, eu não gosto de escrever, mandar Ai, coisa. mas eu Aí lembro peguei o que eu- Instagram e falei, gente, eu ganhei Eu vi, foi ali que eu vi, mas mas na hora... sozinha em casa com os mimes. Ai, Aí eu queria ligar para as pessoas. Aí eu liguei para a tia Tere não me atendeu. Aí eu liguei para o Tete, daí não me atendeu mais. Sabe, porque o Tete tinha me mandado uma mensagem, mãe, tu ganhou. Não, Aham. ninguém me atendia. Aí eu liguei para minha irmã. Chora. Colhe, eu ganhei! Chorando e rindo. Sim. Eu nunca tinha essa coisa de chorar e rir. Que E loucura. aí, ela, o quê? Eu ganhei o Kikito, mas de quê? De atriz. Mas tu nem... mas tu tá bem? Eu não acredito, sério, porque eles tinham ido assistir o filme. A minha família foi Aham. no dia do... eu fui para Gramado um dia. Eu Tá, fui tá. no dia da exibição do nosso filme. Que daí eu sei. levei um ônibus Ai, que os amor. meus cantores. Falei, gente, é em Gramado, vocês vão ter que ir. Então a gente Claro. lotou um ônibus e Ai, mais uma van das minhas cantoras amadas, meus cantores. Gente, foi muito legal. Uma excursão para Gramado, né? que legal. Um dia frio, gente. E aí, olha como a gente é amado pelas pessoas, É, né? claro Pô, que sim. a vida presta, é É bem que como diz a Fernanda, a Nanda, a Fer. Cibele do céu, que coisa espetacular isso. E aí a Cris foi receber. Que aí Uhum. ela. Eu vi. Sim, é, eu vi as cenas depois. uma a gente amada, viu. né? Meu Deus. Que massa, Cibele. É merecidíssimo. Ai, É um gente, prêmio por foi- tudo que tu é, assim, porque... Eu e todo mundo, né? Eu já digo que Sim. esse Kikito é nosso. Não, É existe claro uma que é produção, meu. claro, Mas, claro, eu sou a ponta da história. Claro. Mas tem muita gente por Imagina. trás, né? Claro. E aí, Claro. até vocês, porque a gente se inspira muito, assim, ó. Tita, tu é Meu o... Deus. Assim, ó, eu quero ser tu. Eu quero ser tu. Mas é Sabe? louco, cara. Então- Espetacular, é lindo demais isso. É o brilho no olho dessa criatura, né? É uma energia. Ai, Meu bom, mas é Deus que, do gente, para vocês eu posso dizer, né? Tudo porque eu sei que vocês sentem a mesma Mas, coisa. meu Deus Então- do céu. Então foi muito legal. Meu Imagino Deus, que esse. E foi, né? Ele recebeu agora de novo mais um prêmio de Olha, melhor filme Né, eu pelo- só pela vi como pesquisa. Associação Crítica de Cinemas do Rio Uau. Grande do Sul. Então ele rendeu assim massa. horrores. A gente mesmo, assim, eu nem esperava, porque quando eu cheguei o primeiro dia no set, foi a primeira cena que eu fiz foi já passou muito do tempo. Não, vai. Bom, Já a tinha primeira passado. cena que eu fiz foi com um ator italiano que Aham. veio, né? Uau. Porque o filme tem uma coprodução italiana Aham. da Solaria Filme, que é uma produtora de Roma. E aí veio um ator italiano de lá, que Uhum. ele faz par com a
Elisa Volpato, Uhum. que é uma atriz brasileira de Nova Prata, mas que mora em São Paulo já há muito tempo também. E ele é o sobrinho, ele é o namorado da sobrinha e tal, então ele veio. E a primeira cena eu tive que fazer com esse cara, que ele já tinha feito filme com o De Niro, com não sei quem, e Ai, eu... que massa. E aí terminou a cena, a primeira coisa que a gente falou, eu falei pra Cris, tu acha que tá bom assim, que tu acha que é assim, eu preciso... Aí ela veio do meu lado e falou assim, tu nunca mais me pergunta isso. Não precisa tu te expor desse jeito. Se precisar, eu vou falar contigo. Que amada. Bem baixinho, sabe? Ela foi uma delicadeza. Então, Olha que amor, tipo, Sibeli. tá tudo certo, é isso aí. Que lindo. Age Que como se tu querido. fosse uma atriz. E aí, a partir daquele primeira cena, aí foi. Eu falei, Bah, que massa. quer saber? E ele falava isso. italiano também, Sibeli? Ele falava italiano. Ah, ele falava gramatical. Italiano. Uhum. Até tem uma coisa, assim, no diálogo, porque o filme ele é todo legendado, né? Sim. Então, as falas em italiano são todas legendadas. Uhum. E italiano também, que ele não entende muito bem o que ela fala, sabe? Uhum. Claro. Ele pergunta, mas o que é isso? É Aham. que eu não estou entendendo. Daí a Elisa faz a... Que massa. Muito legal. Meu Deus, Sibeli. Como é que a gente vai terminar esse Vocês têm que podcast? assistir. Teremos. Claro. Vocês têm que assistir no YouTube. Isso. É, Tá no presto- YouTube, tá no Prime. Tá. Tá eu acho que é Globo, não é Globo, é Vivo TV, Claro TV, mas tem o... Até que a música pare. Até que a música pare. Tem uma página no Instagram, Pronto. tem a página do filme, né? Aí, E é procura, só assiste, procurar. tem que Até assistir. que a música pare, aparece. Aí ele tem todas as informações, tem offs do filme, tem o teaser, tem um monte de coisa. Então, né, os Inclusive, prêmios. Eu ia dizer assim, a valorização dessa questão do italiano, né? Que é a nossa origem aqui, a origem da colonização da nossa cidade, inicialmente, era dentro, é nisso, né? É isso, É é isso. isso. Claro Os que nossos sim. avós, bisavós falavam isso. Não, e tem toda uma outra questão que é essa coisa étnica, né? Que não é só. Claro. A nossa região é muito cheia. Sim. Tem os alemães, porque as pessoas que têm da origem alemã, que Aham. vem o filme, também Se vem identifica. essa mulher. Claro. Ah, Eles têm que essa mulher massa, também, que sabe? massa. Esse Nova casal. geração. É isso. Lindo. Então, é uma coisa muito de. Enfim, é muito nosso aqui da região Claro. toda, claro. A gente tem. Eu acho isso faz a gente valorizar mais ainda quem está chegando agora, né? Nossa. Venezuelanos, Nossa. os senegaleses, os É, nordestinos. Conhecimento. Meu Deus, a gente tem que Constrói uma abraçar sociedade, né? Claro. essas pessoas com amor, Claro que porque a gente já passou por isso. E valorizar a cultura de cada um, esse é o ponto. Claro que sim. Né? Não dá pra trazer aqui, não, agora que tu tá aqui, tu tem que fazer assim. Não, claro que é não. isso, é Claro isso. que não. O nosso país é o continental, né? Claro que sim. Então, eu não conheço assim, a gente acaba vendo esse grande país por causa do nosso pedaço aqui, Exato. sabe? E todo é assim. Então, muito legal. Sibeli Tedesco, senhoras e senhores. Coisa mais Muito boa, obrigada Meu por Deus, você. Passaríamos horas aqui. Ídolo. Igualmente, Deus, meu Deus do Sibeli. céu. Que bênção, que maravilha. Que A foi gente faz o seguinte, a gente marca um café com a Cibele. Um brunch, na verdade. A gente começa de manhã e vai Ai, conversando, vamos né, lá, nós temos que ir que- num dia de jogo. Ó, Sibeli já tá escalada. Não, e depois que a gente, né, assiste, todo mundo assistiu o filme, a gente volta pra conversar mais um pouco. É isso aí. Tá. Muito obrigado, Sibeli. muito, Obrigada a muito, muito vocês. obrigada, querida. Obrigada, Chimia. É bom te ver. Muito Querido. bom. Querida, ver muito você. obrigada por estar aqui com a Maravilhoso. gente. Tá. Obrigada mesmo, gente. Desculpe falar demais. Meu Deus, foi Não, maravilhoso. foi maravilhoso, Ficaríamos mais aqui, maravilhoso, com certeza. ficaríamos mais. Então- Pois é isso. Terminamos mais um podcast Melodias e Memórias. Estivemos aqui com esse presente que é a Sibeli Tedesco. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta, manda sua sugestão para nós. Lembrando que esse podcast acontece com o apoio da X-Play TV. Nós somos Tita e Rafa e foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Até a próxima.